Olá, estudantes da educação de jovens e adultos, estamos começando mais uma aula de linguagem e suas tecnologias, língua portuguesa, com o professor Ivair. Então sejam bem-vindos ao módulo 2, unidade 2, aula 1, e nós iremos falar sobre o poema. E aí, vocês já estudaram, já declamaram, já leram algum poema? Pois bem, nós falaremos então sobre a característica desse gênero textual, o poema. E qual a diferença, professor, do poema para a poesia? De olho aqui na tela. Então nós vamos começar lendo um poema da nossa conterrânea, Cora Coralina, homenageada nessa aula com uma das suas lindas poesias. Então vamos lá? Não te deixes destruir, ajuntando novas pedras e construindo novos poemas. Recria tua vida sempre, sempre. Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça. Faz de tua vida mesquinha um poema e viverás no coração dos jovens e na memória das gerações que hão de vir. Esta fonte é para uso de todos os sedentos. Toma a tua parte. Vem a estas páginas e não entraves o seu uso aos que têm sede. Aninha e suas pedras, não te deixe destruir. E olha só, nesse caso a poetisa, Cora Coralina, expressa o eu lírico da sua subjetividade, a necessidade de uma reconstrução. Então todos nós somos convocados a partir do lirismo, a partir da subjetividade de Cora Coralina, a um recomeço. Então nós não vamos juntar pedras para que sejam ali um ponto de paralisação. Pelo contrário, essas pedras elas podem ser juntadas para que a gente possa recriar a nossa vida, e é essa a recomendação. Quando nós falamos em poesia, o eu lírico irá expressar os seus sentimentos, as suas emoções. Então, a partir do poema, nós podemos perceber a sensibilidade e como que o autor de um poema vê o mundo e como ele transcreve esse mundo. De olho na tela, vamos falar sobre poemas e poesia. Bom, esse poema, a poesia declamada, é o texto sugerido na apresentação desta unidade. Nela, Cora Coralina descreve em versos a sua poesia genuína e cheia de emoção. Parece falar de si, da sua coragem e a capacidade de superação e de reconstruir-se. Superação e reconstrução. São essas as palavras que nós encontramos nos versos da nossa poetisa Cora Coralina. E ainda, já olha só, quando nós falamos em poema, o poema ele compõe a poesia. A poesia é a arte, A poesia, ela é a arte de apresentar as emoções, é a expressão do lirismo ali apresentado pelo autor do texto. Expressa as suas emoções, os seus sentimentos. E quando nós falamos em poema, nós estamos falando do gênero textual. Pois bem, é uma obra de Cora Coralina. Para sua realização, ele usa o quê? As palavras como matéria-prima. Então, a construção de um poema, a poesia são as palavras. E essas palavras, muitas vezes, têm um sentido figurado, para, de fato, representar as emoções, para representar ali os sentimentos do autor. Seguindo aqui, então, na prática, convencionou-se dizer que tanto o poema quanto a poesia são textos feitos em versos, e esses versos são o quê? São as linhas que constituem uma obra desse gênero. Então vamos conversar melhor sobre esses dois, sobre a poesia e sobre o poema. Então, ao escrever o poema, o autor pode fazer o uso livre das palavras, explorando a sua musicalidade e praticando a poética da linguagem. A principal finalidade do poema é, além de transmitir emoções, transmitir sentimentos, provocar no leitor diversas sensações relacionadas com a temática abordada ao longo dos versos. E aí nós temos aqui, por exemplo, o poema,
o bicho do Manuel Bandeira, né? E ele diz assim: vi ontem um bicho na imundície do pátio catando comida. Quando encontrava alguma coisa, não examinava, não cheirava, comia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. E aí nós vemos aí Manuel Bandeira, né, apresentando esse poema que eu trouxe aqui em forma de tirinha justamente para a gente refletir. E aqui ele traz essa reflexão através do trabalho, das palavras, de apresentar a degradação do ser humano, né? Vi ontem um bicho na imundície do pátio catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, ele não cheirava, não examinava, ele engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. E aí nós vemos aqui, neste poema, né, quando o autor expressa de fato a sua comoção diante, né, de um homem que vive abaixo da linha da pobreza, que para sobrevivência ele está ali catando a comida no lixo. E de uma certa forma, né, esse poema consegue transmitir para nós, né, a dor, a emoção, o sentimento, né, de tristeza gerado por essa situação. E os autores, os poetas, de fato, eles trabalham essas palavras de tal modo a nos sensibilizar. Vamos continuar aqui? A definição de poema enquanto gênero literário leva em conta as características singulares, que o torna a sua identificação mais fácil e intuitiva com o passar do tempo. Além da estrutura básica formada por versos e estrofes, há poemas em prosa e também poemas relacionados com a linguagem visual. Então, olha aqui, nós temos um exemplo de um poema concretista, né, do concretismo. Era um homem bem vestido, foi beber no botequim, bebeu muito, bebeu tanto, que saiu de lá assim. Olha, então nós vamos perceber aqui, através das palavras, ele demonstrando, né, a falta de equilíbrio, né, quando esse homem, né, bem vestido, sai desse botequim. As casas passam em volta, numa procissão sem fim, as coisas todas rodando assim, 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 assim. E olha só, a partir desse poema aqui concreto, Milor Fernandes, em Poeminhas e Cinéticos, ele, além de transcrever, né, narrar uma situação, ele demonstra, né, como que seria esse desequilíbrio de uma pessoa que está embriagada ao retornar para casa, né, tudo girando, tudo rodando. Então nós temos uma sensação aqui, né, de fato do que está acontecendo e o que o personagem desse poema vive, né, ao retornar para casa depois de ter bebido muito, muito e muito. Ao escrever um poema, o autor pode fazer o uso livre das palavras, explorando a sua musicalidade e praticando o quê? A poética da linguagem, né? Então, novamente, a finalidade do poema é, além de transmitir a emoção e sentimentos, provocar no leitor diversas sensações. Então, no primeiro poema do Manuel Bandeira, o bicho, né, de uma certa forma, gera no leitor, no interlocutor, uma comoção. Gera nesse interlocutor, né, uma sensibilidade de perceber a degradação do ser humano. Olha só, aqui nós temos um soneto monostrófico também do Vinícius de Moraes. E o que a gente precisa perceber? Que cada uma dessas linhas, olha só, nós chamamos de quê? De versos. Então aqui nós temos, nessa primeira estrofe, 4 versos. E uma estrofe é o conjunto de versos. Portanto, aqui nós temos 4 estrofes, olha só, nós temos 4 conjuntos de versos. Então, ao total, são 14 versos. Nesse primeiro aqui, nós temos 4 versos. No segunda estrofe, 4 versos. E na terceira e quarta estrofe, nós temos 3 versos cada uma. E falar em musicalidade, perceber o que o autor pretende passar no poema, olha. São demais os perigos desta vida, para quem tem paixão. Principalmente quando a lua surge de repente e lá se deixa no céu como esquecida. E se o luar
que atua desvairado, vem se unir a uma música qualquer, aí então é preciso ter cuidado, porque deve andar perto de uma mulher. Deve andar perto de uma mulher que é feita de música, luar e sentimento. E que a vida não quer tão perfeita. Uma mulher que é como a própria lua, tão linda que só espalha sofrimento, tão cheia de pudor que vive nua. Então aí nós temos, né, o poema do Vinícius de Moraes. E o que nós vamos perceber? O que dá a musicalidade no poema? São as rimas, olha só. Vida que rima com esquecida. Vida esquecida. Olha aqui a musicalidade. Principalmente, de repente. É essa coincidência sonora dos fonemas, né, a coincidência desses sons que vão criando essa musicalidade. Olha só. Desvairado que rima com cuidado. Desvairado, cuidado. Olha aqui, qualquer rima com mulher. E aí nós vamos percebendo que essas rimas, olha, feita com perfeita, sentimento com sofrimento e lua com nua. Perceberam? A coincidência sonora, né, a partir dessas palavras que rimam. Então, quando nós temos essas coincidências de sons, nós chamamos de rimas. Então, vida rima com esquecida. Principalmente rima com de repente. Desvairado rima com cuidado. Qualquer rima com mulher. E aqui vamos no último verso, na última estrofe, lua que rima com nua. Bom, então olha só, isso aqui é uma demonstração, né, de um dos poemas, né, que nós podemos trabalhar. Então o principal de tudo, além de perceber essa estrutura, é a gente perceber quais são os sentimentos, né, o que o autor quer nos passar a partir de um poema. São demais os perigos desta vida para quem tem paixão. Principalmente quando uma lua surge de repente e se deixa no céu como esquecida. Cada linha é um verso. O conjunto de versos nós chamamos de estrofe. Então aqui nós temos uma estrofe com 4 versos, né? Cada linha é o verso. Aqui nós temos uma outra estrofe com 4 versos. Cada linha é um verso. E aqui nós temos outra estrofe com 3 versos, cada linha é um verso. Um outro conjunto de versos nós chamamos de estrofe, essa estrofe tem 3 versos. Então ficou claro? Então quando nós falamos sobre a estrutura de um poema, a composição, a característica dele enquanto escrita, ele irá apresentar versos e estrofes. Quando nós temos uma linha escrita, nós chamamos de verso. O conjunto de versos, nós chamamos de estrofe. Então, por que não, né, você fazer um exercício de encontrar aí na própria internet ou nos livros alguma poesia para que você possa perceber o que o autor quer passar a partir da sua mensagem. Quais emoções que ele consegue contagiar o seu leitor, que no caso é você que fará esta pesquisa. Tá ok? Espero que vocês tenham entendido sobre o poema e a poesia. E vamos encerrando a nossa aula por hoje. E claro, nessa aula nós estudamos sobre o poema. E aguardo vocês na próxima aula. Até lá, galera!